Valendo. Hello guys, let's talk about port forward. Bom, vamos falar sobre redirecionamento de porta ou liberação de porta, assim como vocês conhecem. O assunto ele é bem simples o processo de redirecionamento de porta, mas ele acaba se tornando um pouco confuso para algumas pessoas que não têm um conhecimento de como deve ser feito, a forma que deve ser feito o redirecionamento de porta, né? A galera game que joga muito, que utiliza muitos os serviços de stream, muitos jogos online que precisam às vezes fazer redirecionamento de porta, mas não, às vezes se perde como fazer isso. Pede fazer no roteador, mas depende de como o roteador está configurado, depende de como o seu modem está configurado e depende da operadora que você utiliza também, né? Bom, eu montei 3 cenários aqui, eu vou mostrar para vocês um passo a passo certinho de como fazer. Eu recebi o meu modem de fibra da Vivo aqui, né? Ele é esse cara aqui, ó. É o router Mitrastar GPT-15 2541. Eu vou mostrar como fazer o redirecionamento de porta, por exemplo, para o torrent, onde você utiliza aí fazer download de aplicativos, jogos, filmes, enfim, etc. É muito útil. Na verdade, eu montei 3 cenários aqui para mostrar 3 possibilidades de você fazer o redirecionamento de porta, 3 formas diferentes. E na verdade eu vou te mostrar a forma correta como você deve fazer esse redirecionamento de porta, porque é o seguinte. Você pode até fazer o redirecionamento de porta aí no seu roteador, ele pode até funcionar. Mas, por exemplo, se faltar energia na sua casa e você não fizer da forma correta, ou você fizer o processo hoje e amanhã parar de funcionar, aí você vai ligar no fabricante lá do seu roteador e falar para os caras lá que o roteador é uma bosta, não funciona. Você fez um negócio ontem estava funcionando e hoje não está funcionando. Bom, mas a gente precisa analisar primeiro a forma que você fez o redirecionamento de porta, né? A liberação de porta, porque existe a forma correta de você fazer. Então vou mostrar para vocês, vou mostrar 3 possíveis cenários, né? Eu acredito que não vai dar para mostrar tudo em um vídeo só. Hoje eu vou fazer aqui mostrando para o Torrent Service e nos próximos vídeos eu mostro como fazer os outros redirecionamentos de acordo com a configuração de cada provedor de internet, porque isso varia muito conforme o seu modem está configurado, o seu roteador está configurado. Tá? Então é o seguinte, eu montei 3 cenários aqui, ó. O primeiro cenário é esse aqui, ó, que é o meu cenário que eu tenho aqui hoje atualmente, né? Eu tenho esse cara aqui da Vivo, que chegou pra mim agora, finalmente chegou uma internet boa aqui, agora tá chegando fibra, tão legal. Tô com uma fibra de 100 megas, tá legal agora. Tava sofrendo com 15 megas. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho um router aqui da Vivo, esse é o IP padrão dele. Aqui eu tenho o meu desktop, que é um desktop game, e eu vou fazer ali o redirecionamento de porta para o serviço do torrent, tá? Bom, deixa eu passar aqui. Um próximo vídeo eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar, ó, esse primeiro vídeo aqui, só voltando aqui, ó, como que tá o meu cenário hoje. Ele tá com esse cara aqui, que é o cara da Vivo, e ele está configurado em PPoE. A configuração dele já está em PPoE. Então, teoricamente, tudo que está conectado nele aqui, eu só vou precisar fazer o redirecionamento de porta nele. Não vou precisar fazer mais em lugar nenhum. Só vou direcionar nele e, teoricamente, já tem que estar liberado. Já tem que estar funcionando. Agora, um outro cenário é esse aqui, ó. Esse cenário 2 aqui. O que acontece? Que é o cenário mais comum que a maioria das pessoas tem. Você tem lá o seu modem da Vivo ou da sua operadora, da NetVirtual, da Oi, Velox, seja de qual for a operadora, qualquer uma. Normalmente você vai ter um modem ou um roteador, né, que já está roteado. E no meu caso aqui eu vou utilizar um outro roteador, tá? A configuração do meu modem aqui vai estar em bridge, modo bridge. Assim, a configuração que ela está em modo bridge, ela não faz bloqueio de porta nenhuma, tá? As portas já estão liberadas em modo bridge, não precisa fazer redirecionamento de porta nenhuma. Então, ou seja, aqui ó, vai estar em modo bridge e o meu roteador que vai estar fazendo a autenticação. Então ele está em PPoE. Essa autenticação está fazendo nele. Então eu só preciso fazer o redirecionamento de porta nele para o IP do meu computador.
ou da minha aplicação, do que você estiver utilizando, na verdade. Então o que eu quero que vocês entendam é isso. A forma de como você deve configurar. Primeiramente, você precisa, para você fazer a configuração correta, você precisa definir um IP para sua máquina. Se você for fazer para a máquina, né? Para o computador, no caso, você tem que definir um IP fixo. Para quando você desligar o computador, desligar seu modem, seu roteador, faltar energia amanhã, ele não venha perder essas configurações, entendeu? Então isso é super importante. Se você não fizer dessa forma, você vai fazer a regra hoje, vai funcionar, amanhã vai faltar energia na sua casa e você vai perder as configurações, não vai funcionar. Então você vai dizer, pô, esse roteador não funciona, é uma porcaria. Eu fiz o negócio estava funcionando ontem e hoje não está funcionando. Bom, mas eu vou mostrar certinho como fazer o passo a passo. E o cenário 3 que é um cenário onde o público gamer aí utiliza bastante, né? Essa aqui é uma configuração diferente que eu tenho. Ó. Eu tenho aqui um router, um roteador que ele está configurado em PPoE, ou seja, ele está autenticando o PPoE nele. Então, assim, ele bloqueia as portas, ele clearia o NAT. Então, eu tenho que fazer o redirecionamento de porta tanto nele como no meu outro roteador que vai estar configurado na minha rede também, apontando para o meu PlayStation, para que ele possa liberar certinho, tá? Então todas essas configurações, todo esse passo a passo de configuração eu vou mostrar certinho. Só que assim, só para você ficar ciente, você precisa a forma mais bacana, digamos assim, de você fazer todo esse processo e para que ele funcione e não te dê problema, você precisa definir um IP fixo para sua máquina. Existem algumas formas de fazer isso que eu vou mostrar também. Você pode fazer o seguinte, você pode configurar um IP fixo para a máquina, atribuindo no local, na placa local, ou você também pode criar uma regra de MAC address apontando para o MAC desse dispositivo, tá? Mas aí é uma outra história. Eu vou mostrar aqui, vamos fazer essa história aqui, vamos por aqui que é mais simples. Então, esses aqui são os 3 cenários, tá? Então vamos começar por esse aqui, ó. Port forward, vamos começar por esse cara aqui, tá? Esse fio tá me prendendo aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mudar o cenário aqui. Deixa eu puxar esse monitor para cá. Beleza, mudei aqui o cenário. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho o serviço do Torrent aqui. O Torrent, cadê o Torrent aqui? Olha ele aqui. Tá, beleza, abri o cara aqui. Aí você vai me perguntar, Edson, mas como que eu vou saber quais são as portas que eu tenho que liberar? Bom, normalmente quando o roteador ele bloqueia, ele te dá algumas dicas de quais são as portas que você precisa liberar e tal. Isso principalmente para jogo, para quem joga online. Mas no caso dessa aplicação aqui, que é o Torrent, você precisa acessar nas configurações dele e você precisa saber quais são as portas. É o primeiro passo. Você saber quais são as portas que você precisa liberar, porque senão não tem como. Bom, no caso do Torrent aqui é bem simples. Ó. Você vai vir em configurações dele, aqui dentro de preferências. Aí você já está até marcado aqui, ó, Connection. Olha lá. Port Use for Incoming Connections. Tá. Aqui ele tá marcado aqui, ó, tá selecionado aqui a porta 1060. Se você clicar aqui, ele muda a porta. Tá vendo? Vamos deixar isso aqui, 24201, tá? Beleza. Bom, antes da gente começar a fazer o redirecionamento de porta, vamos fazer um teste para ver se essa porta está aberta. Vou pegar ela aqui, ó. 24201. Vamos abrir um site aqui. A gente vai lá no Google, digita teste de porta. Vamos pegar, deixa eu ver esse primeiro aqui. Bom, esse primeiro aqui já dá para testar. Ó. Esse aqui é o nosso IP de internet, né? Eu vou colocar aquela porta aqui, ó, 24201. Vamos testar. Ó, tá inacessível, tá vendo? Isso significa que as aplicações, os jogos, tudo que você vai baixar aqui no Torrent vai demorar um pouco mais ou até mesmo nem vai funcionar, né? Na verdade. Aí como que eu faço, Edson? Qual que é o primeiro passo? Bom,
Voltando aqui no cenário aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, ó. Deixa eu só voltar no cenário aqui. Bom, a gente vai fazer aonde? A gente vai fazer nesse roteador aqui da Vivo. Tá vendo? O IP dele eu já sei que é padrão aqui, é 192.168.15.1. Eu já sei o que é esse IP padrão que eles estão utilizando. Mas vou mostrar como você descobrir se você não souber, por acaso, ou se de alguma forma você não souber, né? Então, qual que é o padrão, né? A gente vai lá no CMD, aqui no campo de busca do Windows, ou aí no menu iniciar no Windows 7, iniciar, executar, não sei qual versão de Windows você está utilizando aí, mas é sempre aqui, ó, sempre no campo de busca, CMD, aí ele vai abrir o prompt de comando e a gente vai fazer o ipconfig, o comando aqui, ipconfig, e dá um enter. Bom, aqui eu já estou usando IPv6, então ele tem bastante informação. A gente vai no adaptador internet de conexão local, porque eu estou conectado via cabo aqui, né? Então aqui tem várias informações, tem IP, IPv6 e tal. Mas o que a gente precisa é esse cara aqui, ó. A gente precisa vir no Default Gateway, ou aí em português que é o Gateway padrão. Pegar esse cara aqui. E vamos acessar a configuração aqui do nosso roteador. Ó, só abrir o navegador. Qual que é o IP? É 192.168.15.1. 192.168.15.1. Então tá abrindo aqui a cara dele. Bom, abriu aqui, ó. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui em configurações, rede local. Aí ele vai me pedir usuário e senha. Bom, esse usuário e senha tem no modem da Vivo, tá? Ele tem esse usuário e senha padrão. Bom, admin, o usuário padrão é admin. E cada equipamento desses equipamentos da Vivo ele tem uma senha diferente. Inclusive eu nem sei qual que é a minha, eu vou pegar ali, vou dar uma olhada. Deixa eu ver se eu me recordo qual que é. Estava anotado aqui em algum lugar e não me recordo. Deixa eu abrir aqui o Stick Notes. Stick Notes. Deixa eu abrir um bloco de notas aqui. Bom, deixa eu só pegar aqui. Voltei aqui. Tava no outro quarto ali. Eu fui pegar o cara ali. Deixa eu anotar ele aqui. Que se a gente precisar de novo. Anotei numa folha aqui, deixa aqui, beleza. Então, beleza, vamos lá. Deixa eu colocar a senha aqui. C3 e dá um entrar. Vamos ver se vai dar certo. Beleza. Aqui é a cara dele, ó. Aqui tem uma porrada de coisa. DHCP, redirecionamento de porta, DMZ. Aqui você pode fazer uma DMZ para ele teoricamente liberar todas as portas aí. O PNP também ele tem a mesma função dos serviços que você utiliza que tem o PNP, ele teoricamente libera automaticamente as portas. Isso funciona. Tem uma parte de DNS aqui, beleza. Bom, mas o que a gente precisa fazer, ó, é o redirecionamento de porta aqui para o torrent. É fazer esse cara aqui, ó. A gente vai vir aqui em redirecionamento de porta. Só que é o seguinte. Bom, você lembra que eu falei que se você não definir um IP fixo para sua máquina ou para o seu PlayStation, para onde você está direcionando a porta, pode ser que amanhã falte energia e você fique sem essa regra habilitada, né? Você precisa fazer de novo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir o IP da minha máquina como estático. Eu vou fazer aqui na placa local. Bom, tem um comando que você já vai no atalho direto, ó, ncpa.cpl. Ele já vai na placa de rede direto. Ele abriu aqui no meu outro monitor, deixa eu arrastar para cá.
Porque tem um monte de placa de rede aqui, de máquinas virtuais. Bom, mas a minha placa local é essa aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Tenho que ir lá em propriedades. Lá dentro do protocolo TCP/IP versão 4. E aqui, ó, tá vendo que ele tá automático? Eu vou colocar um IP fixo. Como que eu vou saber qual que é o IP que eu tenho aqui? Lembra quando a gente fez um IP para descobrir qual que é o IP do roteador para a gente acessar? Ele aqui dá o IP também da minha máquina, que é o endereço da minha máquina. Ó, eu tenho aqui, ó, 192.168.15.94. Então eu vou pegar esse cara aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Ó, então eu vou colocar esse cara aqui, ó. Bom, ele saiu. Então vai ser 192.168.15.94. Vamos ver se é isso mesmo. A máscara de subrede é padrão, classe C, 255.255.255.0. E aqui eu preciso colocar o gateway. Normalmente o gateway é o IP do meu roteador. Então aqui, ó, é 192.168.15.1. Vamos ver se é isso. É isso mesmo. Tá. Aqui no DNS preferencial, você pode normalmente apontar o gateway do seu roteador, que é o IP do seu roteador. 192.168.15.1. E o DNS alternativo, você pode colocar o do Google mesmo, 8.8.8.8.8. Beleza, dei um OK aqui, dei um OK aqui. Deixa ele atribuir. Pronto, já foi. Aqui eu já posso fechar. Ó, se eu fechar a tela aqui novamente, deixa eu ver um CLS aqui para limpar a tela. CLS. Se eu fizer um ipconfig de novo, ele vai pegar sempre o IP 94. Então assim, se eu desligar meu computador agora, se eu desligar meu modem, se eu desligar meu roteador e eu ligar novamente, essa máquina aqui vai estar sempre com esse IP. Então a gente vai direcionar a porta do torrent lá para o IP dessa máquina. Ou seja, ele não vai mudar, vai ficar sempre fixo. Então qual que era a porta lá do torrent que a gente tinha visto? Deixa eu ver. Ó, ele até voltou aqui, ó. 10.461. Pode ser essa mesmo, vai. Vamos pegar essa aqui, ó. 10.461. Vamos ver se ela tá aberta. Ó, 10.461. Ó, tá fechado, ó. Inacessível. Beleza. Aí a gente vai voltar lá agora no roteador. Esse aqui é o roteador da Vivo. Vamos colocar um nome aqui para regra. O torrent. O protocolo aqui a gente vai deixar. Se você não souber o protocolo, aqui eu acho que ele não fala. Deixa eu ver. Ele não fala aqui se é TCP, se é UDP. Então, como a gente não sabe, a gente vai colocar aqui, ó, os dois. TCP e UDP. Se for TCP ele vai liberar, se for UDP ele vai liberar também. Aqui, porta externa, a gente vai colocar aquela porta lá. E na porta interna também. Aí aqui que vem o segredo. IP externo, tá vendo? IP interno, IP externo. Aqui a gente precisa colocar o IP da nossa máquina, que é 192.168.15.94. 192.168.15.94. Vamos adicionar aqui essa regra. Pronto, ele está aqui. Ele já tinha um que eu já tinha testado, só que eu tinha desabilitado, então ele não estava funcionando, tá? Então agora ele está aqui, ó. A gente fez, ó. É esse aqui, esse cara aqui, ó. Tá vendo? Ele tava só o TCP e o UDP aqui, ó. Ele já tinha liberado as duas. Não estava funcionando porque eu tinha desabilitado, tá? Vamos fazer um teste agora. Como que a gente sabe se a porta está aberta? Bom, de certa a forma mais fácil, por exemplo, se você vai fazer para um jogo, abrir o jogo, se ele funcionar bem. Se não funcionar, significa que não funcionou. Mas aqui a gente pode testar, tá?
A forma mais fácil da gente fazer isso é ir lá no... Vou voltar aqui no Google. Aqui onde a gente está fazendo um teste de porta. E a gente vai testar novamente, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Para ele atualizar. 10461. Ó, ele não liberou. A porta está fechada. Agora, vamos testar, vamos identificar por quê. Por que que esse cara não liberou a porta? Deixa eu voltar aqui na configuração dele. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir todas as... Vou excluir as regras que já tem. Que eu acho que ele já tinha... Rede local... Que bom, hein? Quem sabe faz ao vivo. Ndesk, tem porta do Ndesk aqui. Bom, esse é o problema que você pode ter. Fazer e não funcionar. Vamos ver aqui, ó, o que pode estar errado. Bom, o IP da nossa máquina está certinho. O que a gente pode fazer? Ó? Fechar aqui o serviço torrent, abrir novamente. Torrent. Deixa eu abrir aqui. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aqui em preferência novamente e vamos ver qual que é a porta. Ó, aqui a porta que ele tá é a 10461, tá? Vamos tentar liberar essa porta novamente. Se ela não funcionar, a gente tenta mudar a porta. Por quê? Porque às vezes você faz o redirecionamento de porta, só que já tem algum serviço que está utilizando essa porta e aí você não consegue utilizar. Você não consegue utilizar a mesma porta para dois serviços, sem que ser diferente. Então a gente pode mudar aqui e testar. Mas vamos tentar novamente agora. Ó, vamos até dar um OK aqui, deixar o torrent aberto. A gente veio no redirecionamento de porta. O torrent. Opa. O torrent P. Aqui eu vou colocar a porta. Deixa eu ver se tem espaço aqui. 10.000. Beleza, aqui no IP vai ser o IP da nossa máquina. .15.94 192.168.15.94. Adicionei a regra. Ó, você vê que automaticamente aqui, ó, ele pegou o TCP, o DP e uma outra TCP aqui, ó. Eu acho que ele nem tinha excluído as outras regras que eu tinha excluído, mas tudo bem. Ele aqui apontou o IP certinho, IP interno e IP externo. Bom, teoricamente tem que estar funcionando, não tem porque não está funcionando. Aqui usuário sem padrão local da Vivo. Ai, que bom, hein? Eu resolvi dar uma travada logo agora, mas tudo bem. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos lá. Cadê? Vamos no Google novamente. Agora vamos testar esse cara aqui. Deixa eu só fechar aqui e voltar novamente. Eu não sei se o IP do meu roteador aqui chegou a mudar ou não. Mas vamos testar. A porta é essa aqui, né? Deixa eu ver. Foi essa mesmo que a gente fez? É, 10461. Tá inacessível ainda. Ó. O que eu falei? De repente, essa porta, algum serviço já está utilizando essa porta. Vamos fazer o teste com outra porta. Vamos colocar aqui, ó. Vamos aplicar. Ó, 61642. 61642.
Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar lá no roteador. O torrent 2. Protocolo vamos deixar ambos. A porta agora vai ser outra, vai ser... Deixa eu ver se tem um espaço aqui. O IP da nossa máquina, 192.168.15.94. Deixa eu copiar e colar aqui. Beleza. Teoricamente está liberado. Era para estar funcionando. Ó, ele, quando você faz esse redirecionamento de porta, o torrent precisa ficar aberto, tá? Se estiver fechado, ele vai dizer que a porta está fechada porque o serviço não está sendo utilizado. Vamos testar aqui agora. Qual que é a porta mesmo que eu tinha mudado lá? 61642. Deixa eu copiar ela aqui. Vamos de novo aqui agora. 61642. Agora sim. Agora deu certinho. Tá vendo? A porta está aberta. O que acontece? Esse é um dos grandes problemas de redirecionamento de porta. Às vezes você fica se matando, pô, mas a porta tá aqui, a porta tá certa, eu tô vendo que a porta é essa. Tá, mas por que ela não libera? Você viu, a gente fez 2 vezes, quase não falo. Redirecionei a mesma porta 2 vezes e não funcionou. Aí você poderia pensar, analisar outras situações, falho na rede, alguma outra coisa que está bloqueando, mas não era esse caso, porque eu sei que aqui só tem um roteador na rede. Então não tem como. Se você fizer o redirecionamento certinho, tem que funcionar, entendeu? Então a primeira possibilidade que você cogita é alterar a porta do serviço. Porque pode ser que aquela porta já esteja sendo utilizada. Eu estou utilizando um monte de coisa aqui, eu não sei exatamente qual que é a porta, em que aquela porta está sendo utilizada, mas ela já está sendo utilizada, entendeu? Bom, mas é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Esse aí foi na configuração do roteador vivo. Esse cara aqui, ó. Deixa eu só inverter o cenário aqui. Eu vou fazer o seguinte. Então é esse cara aqui, ó. Router Mitrastar GPT 2541. Esse é um cara de fibra da Vivo. Chegou essa semana para mim, tá funcionando certinho. Então quando você precisar fazer redirecionamento de porta, agora você já sabe como que tem que fazer. Esse cara ele tem um monte de configuração também. Deixa eu só voltar aqui para eu mostrar para vocês. Aqui ele tem regra de firewall, alguma coisa que pode estar sendo bloqueado através do seu firewall, no firewall dele também, alguma aplicação. Aí você precisa liberar aqui no firewall também, entendeu? Depois eu mostro para vocês, faço um outro vídeo e mostro. Aqui tem as configurações remotas. Sinceramente eu já testei, não funciona. O acesso remoto desse cara aqui, eu posso ter feito errado, mas não funciona. Não funciona de jeito nenhum. Eu não consigo acessar esse roteador externamente. Era para funcionar, mas já fiz várias regras, vários tipos de regras. Inclusive eu consigo acessar a minha máquina remota, eu consigo redirecionar o IP ou a porta para o IP da minha máquina. Funciona o acesso remoto da máquina, mas o acesso ao roteador em si não funciona. Eu acho que é a própria Vivo que bloqueia. Bom, enfim, porque eu não sei. Mas é isso, tá? Então, redirecionamento de porta é meio confuso mesmo. Se você não fizer direitinho, se você não fixar o IP na sua máquina, como eu já falei, só frisando aí para ficar fresquinho na memória. Se você não fixar o IP, você desliga seu roteador hoje, ou falta energia na sua casa, amanhã você já está sem o serviço de novo. Aí você vai ter que fazer tudo de novo, vai ter esse trabalho que a gente teve agora aqui no vídeo, e é isso. Você vai ligar lá no suporte do seu roteador lá, vai encher o saco dos caras, essa porcaria não presta, esse roteador não presta, mas não é o caso, entendeu? Às vezes é porque você não fez da forma coerente, da forma correta. Essa é uma das formas, existe uma outra forma também de deixar um IP fixo, atribuir um IP fixo no roteador. Nesse cara aqui é aqui, ó, nesse cara da Vivo. Eu vou mostrar aqui, ó.
DHCP aqui, ó. Por exemplo, ó, eu poderia pegar aqui o IP da minha máquina, é desktop 1. Ó, ele já pegou automaticamente, ó. Aqui, o meu MAC address. O MAC address da minha máquina. Eu poderia até conferir aqui, fazer um... Bom, eu não vou conferir não, porque eu vou ficar lendo o número não. Mas a regra é essa, você pode reservar um IP aqui, ó. Desktop é o nome da minha máquina aqui, eu sei que é ela, e o IP 94 que eu sei que é ela também. Se eu clicar aqui em reservar, eu posso ir lá na minha placa de rede, tirar e colocar para ele receber automaticamente, que toda vez ele vai receber esse IP aqui, entendeu? Como eu já deixei lá manual, então não vou nem mudar aqui. Mas por enquanto é isso, pessoal. Até mais. Se o vídeo ajudou, se inscreve aí no canal, tem bastante vídeo de roteador aí para vir, bastante coisa. Algumas outras novidades sobre tecnologia também, tá? Até mais.